Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de junho, celebramos São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Todos esses cristãos mártires que nós celebramos hoje eram africanos, mais particularmente de Uganda. E tudo começou na prática no ano de 1879, quando alguns padres missionários de uma congregação chamada Padres Brancos foram enviados em missão para diversas regiões da África, entre elas a região de Uganda. E os africanos, em geral, eles haviam tido uma experiência muito negativa com os colonizadores europeus, uma experiência muito dramática e muito dolorosa. De modo que, para eles, para os africanos em geral, foi muito difícil acolher os evangelizadores europeus. Os padres brancos, missionários, tiveram muitas dificuldades, mas conseguiram evangelizar e conseguiram muitos frutos na evangelização. Eles foram pregando, aos poucos, muitos africanos foram se convertendo, foram sendo batizados, catequizados e se tornaram cristãos. De modo que, em Uganda, particularmente, o número de cristãos foi tão grande que até mesmo funcionários próximos ao rei começaram a se tornar cristãos também. Entre esses funcionários próximos ao rei, convertidos ao cristianismo, estavam exatamente São Carlos Luanga e os seus companheiros. Ele era o chefe dos pajens e os seus companheiros, que depois se tornaram mártires, eram todos pajens do rei. O rei de Uganda, então, começou a se preocupar muito com o grande número de cristãos e uma rápida expansão do cristianismo ali, até que o próprio rei chegou num ponto em que ele matou um cristão com uma lança, deixou esse cristão agonizando a noite inteira e no outro dia de manhã o decapitou. Ele fez isso realmente de forma cruel, como uma forma de chocar os cristãos e fazer com que desistissem de seguir a fé no Cristo. Ele foi muito firme e proibiu as pessoas de professarem a fé cristã e deu uma ordem muito específica, que todos deixassem imediatamente de rezar. Logo que ele deu essa ordem, Carlos Luanga reuniu os seus companheiros pajens e todos chegaram ao acordo de manterem firme a profissão da sua fé cristã até o fim, mesmo que isso custasse o derramamento do seu próprio sangue. E, de fato, no dia seguinte a essa reunião, eles abertamente disseram ao rei que sim, eles rezavam, eram cristãos e iriam continuar rezando. O rei, claro, ficou muito irado com isso e começou por martirizar Carlos Luanga e matou Carlos Luanga com o corpo queimado lentamente a partir dos pés, com uma forma de chocar os outros pajens e fazer com que eles desistissem da ideia de serem cristãos, mas não adiantou. Todos os jovens pajens foram fiéis à fé cristã até o fim. O rei de Uganda foi matando um a um, sempre de forma muito cruel e de formas diferentes. Ele decepava as mãos e jogava no penhasco. O outro, ele decapitava. E dessa forma ele foi matando um a cada semana ou a cada mês, querendo realmente escandalizar todo mundo e desistir os cristãos de continuarem nesse caminho. Até que o último desses pajens mártires foi morto, afogado, no dia 27 de janeiro de 1887, totalizando 22 mártires de Uganda que foram mortos, além de Carlos Luanga, que era o líder dos pajens. A lógica humana seria: olha, eu consegui acabar com todos os líderes desse movimento, então o movimento vai se extinguir. A lógica do Evangelho não é essa. A Igreja professa já há muitos séculos: o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E, de fato, foi isso que aconteceu. Uganda hoje é um dos países africanos com o maior número de cristãos. Certamente isso se deve pelas sementes que foram jogadas de evangelização a partir do testemunho de cristãos autênticos, como Carlos Luanga e seus companheiros.
E eles conseguiram ser sementes de novos cristãos, certamente por intercederem no céu pelos cristãos do seu país, pelo testemunho que eles dão, que leva outros a quererem ter o mesmo espírito de fidelidade, de caridade ardente, de vivência do Evangelho. São sementes de novos cristãos por se unirem e se conformarem intimamente ao Cristo crucificado. Que o exemplo, o testemunho desses mártires jovens de Uganda sirva para nós como estímulo. Quantas vezes nós priorizamos a lógica do mundo em detrimento da lógica do reino de Deus? A lógica do reino de Deus, por incrível que pareça, por maior que seja a nossa falta de fé, é ela que sempre vence. Quando nós nos confiamos a Deus, é a lógica do reino de Deus que sempre prevalece. Porque os frutos da evangelização, eles são numerosos, não por causa dos nossos méritos, não porque as nossas estratégias humanas são as melhores, mas sobretudo porque a graça de Deus age mais abundantemente no testemunho e na evangelização daqueles que são realmente fiéis ao Cristo. Sigamos o exemplo desses mártires e apliquemos esses ensinamentos na nossa própria vida. São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, rogai por nós.